Mais perguntas chegam ao nosso programa Metrópole Debate sobre os caminhos da aposentadoria. O Célio Domingos Pereira Filho, residente no Parque de Anibaú, ele diz o seguinte: trabalha na construção civil e está afastado desde o último dia 27 após sofrer um acidente de moto. Foi liberado no último dia 10 para voltar ao trabalho, mas não está conseguindo porque continua sentindo dores e o ombro fica inchado. Vai ser avaliado pelo médico da empresa e encaminhado novamente ao INSS. Eis a dúvida, professor Paulo Bacelar. O senhor Célio quer saber se pode dar entrada novamente no auxílio acidente. Não, o auxílio acidente a gente não requer. O auxílio acidente é um benefício que após recebimento do auxílio doença, se ele não tiver mais condições de trabalhar na mesma atividade em que ele sofreu o acidente e poder trabalhar em outra atividade, ele fica recebendo 50% da sua média de contribuições e ele irá trabalhar em outra atividade sem problema nenhum e irá somar o seu salário com o auxílio acidente. Quem faz isso é o médico perito do INSS. Ele tem que pedir, como a empresa fez, encaminhar ele para fazer o auxílio doença. Após recebimento do auxílio doença, que o médico irá decidir se ele tem direito ao auxílio acidente. O nosso telespectador, identificado pelo nome de Fernando, do bairro Vila Velha, em Fortaleza, ele quer saber, professor Paulo Bacelar, quanto diminui do salário quando se dá entrada no INSS com 53 anos de idade e 35 anos de contribuição sobre o valor de R$ 2.500. É o caso aqui do fator previdenciário e também da antecipação do pedido de aposentadoria. Dá para fazer os cálculos, professor Paulo Bacelar? Dá. Ele pode ir numa agência, Luciano, e pedir a simulação da renda mensal inicial. Os salários que estiverem informados no sistema, ele irá puxar do CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, vai informar que é a aposentadoria por tempo de contribuição, o sistema vai ver a idade que ele tem para calcular o fator previdenciário e irá fazer a média de contribuições de julho de 94 até a data do pedido de aposentadoria e irá sair o valor da sua aposentadoria, que vai ser em cima da média de 94 até a data da aposentadoria, não em cima só dos R$ 2.500. Pedro Nogueira, bairro Monte Castelo. Pedro quer saber qual a diferença entre auxílio doença e auxílio acidente e como é calculado se tiver como salário base o valor de R$ 1.000. Pois é, o auxílio doença, ele vai ser a média de contribuições referente a julho de 94 até a data do pedido do auxílio doença, a data da sua incapacidade, e quando fizer esse cálculo, ele não é levado em conta o fator previdenciário, é uma média simples, considerando os 80% dos maiores salários. Depois que faz essa média, aí ele vai ter 91% dessa média é o valor do auxílio doença. Após o recebimento do auxílio doença, se ele tiver condições de trabalhar em outra atividade, mas não naquela que ele sofreu o acidente, e ficar recebendo o auxílio acidente, aí o valor do auxílio acidente vai ser 50% daquela média que foi utilizada para o cálculo do auxílio doença. Então, auxílio doença é 91% da média, auxílio acidente é 50% da média. Esaú Pinheiro de Souza Neto, bairro Granja, Portugal. Ele diz que o pai faleceu e quer saber se a mãe dele tem direito a se aposentar, pois o pai não era aposentado, mas recebia um benefício. A mãe foi atrás de se aposentar e o benefício foi negado. Ela tem direito a se aposentar na condição de viúva, professor Paulo Bacelar? Não, aposentar não. Ela tem direito a uma pensão por morte se o benefício que o marido dela recebia era um benefício previdenciário, era uma aposentadoria, por exemplo. Ele disse que o pai não era aposentado. Não era aposentado e recebe um benefício. Então aí já presumo que ele recebia um amparo social ao idoso. E ao falecer, a mãe dele foi requerer o benefício de pensão por morte e foi indeferido. Indeferido corretamente porque o amparo social ao idoso não gera nenhuma pensão por morte. Ela vai ter que esperar a idade dela, de 65 anos também, e requerer o amparo social ao idoso para ela. A esposa do nosso telespectador Antônio Carlos de Souza, que reside no Conjunto Ceará, trabalha em uma escola e não recebe o salário em dia, sempre recebe o pagamento com atraso. Existe alguma lei ou direito que proíba isso? E se por acaso ela pedir demissão, o que ela sai perdendo com isso? Ela recebe todos os direitos? É para receber, né, professor Paulo Bacelar? Olha, ela não tem carteira assinada, né? Não, ela não faz referência à carteira. Se queixa do constante atraso do pagamento do salário. A empresa, pela CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, garante
o direito da pessoa receber o seu pagamento até o 5º dia útil de cada mês. Então a empresa ela tem até o 5º dia útil de cada mês. Ele não pagando até o 5º dia útil, ela poderá no futuro ajuizar uma ação trabalhista, ele vai ter que pagar uma multa por ter pago esse valor em atraso. E se ela pedir demissão, ela perde o fundo de garantia, né? Ela não pode sacar o FGTS, fica depositado sem ela sacar. Ela não perde o saldo, mas ela não pode sacar agora nesse momento. E ela também perde a multa de 40% do FGTS. Ela vai ter direito aí às suas férias proporcionais. Ela tem direito, né? 13º proporcional, né? Vai ter direito ao saldo de salários do mês, mas ela perde o fundo de garantia, o saque e a multa de 40%. Edivaldo Arruda de Souza, ele mora no Passaré, em Fortaleza. Ele disse que conviveu com uma pessoa, foi junto durante 22 anos e agora ele quer saber se tem direito à pensão, uma vez que essa pessoa faleceu. Olha, ele tem direito à pensão se ele comprovar a união estável. Ele não precisa provar, Luziano, a união estável nos 22 anos que ele viveu. Ele precisa apenas provar que vivia em união estável na data do óbito. Como é que se prova isso? Com 3 provas materiais que ele deverá comprovar. Se vive no mesmo endereço, algum documento com endereço e nome dele, algum documento com endereço e nome dela, provando o mesmo endereço. Seria uma prova. Se ele tem filhos, cada filho seria uma prova. Então, ele tem que ter pelo menos 3 provas para que ele tenha direito à pensão. O senhor José Armando Marques da Silva Filho, residente do Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza, diz que está afastado do emprego há mais de 2 anos, recebendo auxílio-doença. Mas agora o INSS mandou voltar ao trabalho. Ele não aguentou fazer a reabilitação e a empresa não o colocou em outro local de serviço. E ele está sem receber do INSS e da empresa. O que deve fazer, professor Paulo Bacelar? Olha, a reabilitação ela é um benefício, é um serviço que a Previdência Social presta, mas ela é obrigatório. Se ele se negar a fazer a reabilitação, se negar a aprender outra atividade para trabalhar na empresa, o benefício dele fica suspenso. A Lei 8.213 diz que o benefício é suspenso até que ele retorne à reabilitação. Então ele tem que ser obrigado a fazer reabilitação, porque a lei exige assim. O telespectador Charles dos Santos Mariano, residente no bairro Parque Genibaú, trabalha com carteira assinada e teve que fazer uma cirurgia. Recebeu licença até o dia 31 de março, mas a perícia foi marcada para o mesmo dia. Ele quer saber, professor Paulo Bacelar, se o INSS paga para ele se já estiver melhor no dia da perícia. Sim, quando você marca uma perícia antes de terminar o seu benefício, é garantido por uma ação civil pública é garantido que até aquele dia ele fica recebendo do INSS. Mais uma pergunta que vem do Parque Genibaú, Éder Souza. A esposa do Éder passou 5 anos e 2 meses na mesma empresa e saiu em setembro do ano passado. Depois de sair do emprego, ela ainda é beneficiária do INSS por quanto tempo? Olha, se ela tem 5 anos, então, portanto, menos de 10 anos de contribuição, e ela não pedindo demissão, quer dizer, sendo demitida sem justa causa e recebendo seguro-desemprego, nesse caso, ela vai ficar durante 24 meses garantida como segurada da Previdência Social. Maria Orlenilda Alves de Souza, do bairro Jardim Iracema. Ela pergunta, professor Paulo Bacelar, primeiro diz que é costureira e está com paralisia total na mão esquerda. Há 7 anos trabalha sem carteira assinada. Com o laudo e o atestado médico, ela consegue algum benefício como auxílio ou aposentadoria? Olha, se ela não está com carteira assinada e não está contribuindo, ela não terá direito a nenhum benefício da Previdência Social, infelizmente. Essa é uma resposta dura, mas verdadeira do professor Paulo Bacelar. A ausência de carteira assinada tira os benefícios do trabalhador dentro da Previdência Social. E daqui a pouco a gente volta com mais dúvidas da área previdenciária dentro do Metrópole Debate.